Sejam bem-vindos ao canal Fórmula Negócios e Investimentos. Hoje falaremos sobre a economia como um todo e de uma maneira geral. Vamos explorar as origens da economia de forma mais detalhada, abrangendo as principais civilizações e suas contribuições para o desenvolvimento econômico ao longo da história. Antes mesmo de Cristo, a humanidade já estava engajada em atividades econômicas rudimentares. Vamos viajar através dos séculos, acompanhando a evolução da economia desde os tempos mais remotos até a introdução do escambo e do famoso salário. Civilizações antigas e as bases da economia. Egito Antigo, c. 3100 a.C., 30 a.C. No berço da civilização egípcia, ao longo do rio Nilo, a economia estava intrinsecamente ligada à agricultura. O sistema de irrigação inovador permitia o cultivo de safras abundantes, garantindo a subsistência da população. Com o excedente agrícola, surgiram as bases para o comércio e a especialização de profissões, como artesãos e mercadores. O Egito se tornou um importante centro de trocas no Mediterrâneo, onde valiosas especiarias e bens eram negociados. Mesopotâmia, c. 3500 a.C., 539 a.C. Entre os rios Tigre e Eufrates, a Mesopotâmia testemunhou o surgimento de cidades-estados como Ur e Babilônia. A economia era agrária, com o cultivo de cereais e a criação de animais, mas o comércio desempenhou um papel significativo. O uso do sistema de escrita cuneiforme permitiu registros comerciais e contratos, facilitando as transações em rotas comerciais que se estendiam até a Índia e a China. Grécia Antiga, c. 800 a.C., 146 a.C. Na magnífica Grécia Antiga, o pensamento econômico começou a florescer com filósofos como Platão e Aristóteles. Eles debatiam a natureza do comércio e da propriedade privada, delineando as bases da economia política. Cidades-estado como Atenas e Esparta construíram economias distintas, com Atenas destacando-se como um importante centro comercial e cultural, impulsionando a atividade econômica na região. Roma Antiga, c. 753 a.C., 476 d.C. O Império Romano, uma das maiores potências da história, expandiu-se através da conquista militar e de sólidas políticas econômicas. A moeda romana, o denário, tornou-se amplamente aceita nas vastas terras dominadas por Roma, facilitando o comércio e a tributação. O transporte eficiente por terra e mar permitiu o fluxo de bens e ideias em uma escala sem precedentes, consolidando a economia romana como uma das mais avançadas de sua época. Contribuições do escambo. O escambo, sistema de troca direta de bens e serviços, foi uma prática comum nas civilizações antigas antes da introdução das moedas. Essa forma primitiva de economia permitiu a obtenção de recursos essenciais para a sobrevivência, como alimentos, ferramentas e vestimentas. No entanto, o escambo tinha limitações, pois nem sempre era possível encontrar alguém que tivesse o que você precisava em troca do que oferecia. Essa dificuldade levou ao desenvolvimento das primeiras moedas, proporcionando maior praticidade e eficiência nas transações comerciais. A importância do salário. O salário, como conhecemos hoje, tem origens curiosas na Roma Antiga. Os soldados romanos recebiam parte de seu pagamento em sal, conhecido como salarium argentum, daí a origem da palavra salário. O sal era um recurso valioso naquela época, pois além de ser utilizado para temperar alimentos, também era um conservante natural, crucial para a conservação dos alimentos em longas jornadas militares. Essa prática reflete a importância do sal na economia da época e como um elemento fundamental de troca. A evolução da economia ao longo dos séculos. Com o passar dos séculos, a economia passou por inúmeras transformações, desde as práticas rudimentares de subsistência até as economias complexas e globais dos dias atuais. A criação do dinheiro como meio de troca e a evolução do conceito de salário foram marcos cruciais que moldaram o funcionamento da economia em diferentes épocas. Hoje, a economia é uma ciência multifacetada, que continua a estudar e analisar o comportamento das pessoas, das empresas e dos governos, buscando entender e aprimorar a alocação de recursos para o bem-estar de toda a sociedade. Essa odisseia pela história da economia nos revela a riqueza de experiências e conhecimentos acumulados ao longo dos séculos. Cada civilização contribuiu com seus avanços e desafios, moldando a forma como lidamos com a economia em nossa sociedade moderna.
Como puderam notar, a economia é bem mais antiga do que parece, ela tem bastantes mistérios, curiosidades e informações valiosas sobre as antigas civilizações que deram origem à economia. Acreditamos que de forma geral, vocês tenham entendido, pois a economia como um todo, é bem cheia de detalhes e podemos ter deixado algum passar, por isso, é interessante que vocês estudem mais em livros, blogs e até mesmo em fontes confiáveis da internet, para que além de confirmar o que foi dito aqui, vocês também aprofundem o seu conhecimento na área. Bom, o vídeo termina aqui, espero que tenham gostado, inscrevam-se, deixem o like e se tiverem alguma sugestão de vídeo, sintam-se à vontade para deixar nos comentários, teremos um enorme prazer em produzir um conteúdo que agregue na vida de vocês, gratidão.